Bom, pessoal, vamos lá corrigir o checklist do Matheus. O quadro dele, como vocês viram, é uma convulsão febril e a gente vai avaliar os pontos que foram feitos dele. Ponto 1. Cumprimenta a mãe e se apresenta de forma adequada. Isso aí ele fez certinho. Ele chegou, se apresentou, se identificou como médico, perguntou o nome da paciente, nome do bebê. É dessa forma que tem que ser. Identifica quadro convulsivo e posiciona a criança com cabeça e o corpo de lado, mantendo vias aéreas abertas e paramentando-se. Nesse caso aí, o Matheus, ele esqueceu de se paramentar. Ele identificou um quadro grave, pediu para ir para a sala vermelha, mas ele não se paramentou antes de tocar na criança. Ele pediu para se paramentar depois, mas de qualquer forma a gente vai cortar o ponto, porque ele já tinha tocado na criança, ou seja, se fosse uma questão de contaminação, ele já teria contaminado. Prescreve benzodiazepínicos, midazolam IM ou nasal ou diazepam retal. Ele pediu primeiro o diazepam EV, o diazepam EV não conseguiu pegar acesso na criança, ele pediu diazepam retal, foi administrado e aí conteve o quadro convulsivo. Ponto 4. Solicita monitorização oxigênio e veia, ele pediu. Sinais vitais, ele pediu em termos, porque o principal ele acabou esquecendo de pedir no momento, que era a temperatura axilar. Nunca esquecer, basicamente ele desvendou o diagnóstico no início, que era uma convulsão febril, e não pediu a temperatura no início, foi pedir no final também, a gente cortou esse pontinho. Glicemia capilar, gente, muito importante. A criança pode fazer um quadro convulsivo por conta de uma hipoglicemia. Sempre investigar a glicemia capilar, se estiver baixa, indagar se a criança está mamando ou se alimentando direitinho. Identifica febre, indicando antitérmico para baixar a febre e avaliando alergias. Isso aí ele fez no final. Inicia a anamnese após a estabilização, questionando sintomas atuais, histórico patológico pessoal e familiar. Sempre perguntar se tem alguém com problema de saúde na família, se a criança já tem algum histórico patológico, se teve alguma intercorrência no pré-natal, no parto. Tudo isso ele fez na medida do possível, a gente vai dar o ponto cheio para ele. Solicita cartão vacinal investigando vacinas em dia. Isso aí ele perguntou, pediu o cartão. Sempre que for criança, gente, isso aí é estação de pediatria. Não esquece. É criança, pede cartão vacinal. Pede cartão da criança, na verdade, e confere todo o histórico da criança, desde vacinas, dados antropométricos de nascimento, tudo isso vocês têm que investigar. Pediatria é sinônimo de cartão da criança. Investiga alterações neurológicas, como rigidez de nuca, Kernig e Brudzinski, e histórico de trauma, isso ele não fez em nenhum momento. Criança convulsionando, a gente tem que suspeitar de meningite e de algum tipo de trauma também. Ele não fez nenhum desses exames. Dá o diagnóstico de convulsão febril benigna sem necessidade de exames laboratoriais. Convulsão febril, você exclui outros diagnósticos, fechando só no quadro convulsivo febril, você não precisa pedir nenhum tipo de exame, ele fez certinho. Indica observação hospitalar e busca outros focos de febre, avaliando rinoscopia, oroscopia e otoscopia. Sempre tem que avaliar para ver se tem alguma infecçãozinha de garganta, de ouvido. Ele avaliou certinho, viu que a criança tinha um histórico gripal. Acalma a mãe, reforçando quadro benigno e sem necessidade de profilaxia para convulsão. Convulsão febril, gente, não precisa fazer quadro profilático. Na verdade, o quadro profilático é você sempre ficar de olho no limiar febril da criança. Criança que convulsiona por febre, normalmente ela tem um limiar mais baixo do que as outras. Ou seja, a criança está com febre, tem que acender a luzinha e estar sempre de olho nisso. Começou a ficar quentinha, baixar a temperatura logo. Essa é a orientação que tem que dar sempre para a mãe. Ele marcou o ponto. No próximo ponto aqui, orienta que o quadro pode ocorrer novamente até os 5 anos de idade, informando o que fazer se recorrência. É justamente o que eu tinha falado. Sempre deixar a criança, ficar atenta na criança quando ela começar a ter febre. Ou seja, tentar baixar a temperatura da criança com antitérmicos e compressas frias, um banhozinho frio, para que essa criança não ultrapasse o limiar e volte a ter convulsão de novo. Se por acaso a criança tiver o quadro convulsivo, aí são aquelas medidas. Não tentar segurar a criança, afastar objetos que tenham próximos, lateralizar a criança para que ela não broncoaspire algum tipo de secreção,
morder língua, alguma coisa, não tentar colocar a mão na boca da criança, nada disso. É lateralizar a criança e deixar que a crise se estabilize. Ou então, no caso como foi ele, a mãe trouxe direto para a unidade. Não precisa se desesperar. 2 pessoas desesperadas vai ser mais complicado ainda num quadro de crise convulsiva. Essas orientações têm que ser dadas para a mãe. E prescreve antitérmico na alta e esclarece dúvidas restantes. Na questão de, justamente o que eu falei, sempre que a criança tem algum quadro gripal, alguma coisa do tipo, sempre não deixar que essa febre fique muito alta para evitar que a criança convulsione outra vez. Na parte do Matheus, no final, que a gente vai falar com vocês aqui também, não façam isso, que é como sair da sala, terminou a estação, fala para o examinador que terminou, o examinador vai dar ok, que terminou a estação, e espera tocar a buzina para poder se retirar. Não façam isso, de sair da sala, porque isso aí pode ser ponto checklist e vocês podem perder pontos por causa disso. Beleza, galera? Uma estação bem tranquila, mas muito incidente em prova. Ficar de olho nessa estação. Valeu!